Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult e a segunda edição do Clube do Filme. Aí você pode estar se perguntando, como assim segunda edição? Pois é, o Clube do Filme é um projeto entre vários canais do YouTube onde a gente analisa um único filme por diversas visões desses youtubers, né? Cada um dá o seu pitaco sobre o filme, alguns gostam mais, outros gostam menos. E a primeira edição do Clube do Filme tá lá no canal abaixo da crítica, tá bem legal, a gente falou daquele filme Crash no Limite. Eu vou deixar aqui no card para você que quiser conferir a primeira edição e hoje a gente vai falar do filmaço, na minha opinião, Animais Noturnos de 2016. E quem vai dar os pitacos? O Pedro, lá do canal Abaixo da Crítica, o Marcos do canal Sessão de Aluguel e o Léo Balbergô do canal Balbergô. Então, vamos lá, Animais Noturnos, eu escolhi esse filme para falar nessa segunda edição porque lá em 2016 foi um dos meus filmes favoritos daquele ano e eu achei um filme injustiçado. Ele foi indicado aí para alguns prêmios, ele ganhou alguns prêmios, mas ele deveria ter sido muito mais indicado. Por exemplo, a Amy Adams, que é a protagonista do filme e ela tá fazendo um trabalho excelente, eu acho que ela não foi recompensada como ela deveria por esse trabalho maravilhoso que ela fez. Além da Amy Adams, a gente tem o Jake Gyllenhaal, que tá extraordinário nesse filme. Jake Gyllenhaal, um dos melhores atores dessa geração. A gente tem o Michael Shannon, que tá extremamente bem. Foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, acabou não levando. E a gente tem o Aaron Taylor Johnson, que é um ator bem limitado. Ele fez O Que Quer, vocês lembram do Que Quer? E aqui o cara tá fenomenal, tá amedrontador. O diretor do filme é o Tom Ford. O Tom Ford tem só 2 trabalhos como diretor. Ele dirigiu em 2009 um filme muito bom, inclusive, chamado Direito de Amar. E em 2016, 7 anos depois, o cara foi dirigir Animais Noturnos. Então ele tem 2 filmes muito bons na carreira, porque o Tom Ford, na verdade, ele é um estilista muito famoso nos Estados Unidos. Então o trabalho principal dele é ser estilista, e aí o cara de vez em quando ali se arrisca e olha, é melhor do que muito diretor que está em plena atividade aí. E a gente vê esse trabalho de estilista dele muito no filme, porque é um filme extremamente charmoso, um filme que as imagens conversam muito com o telespectador, a trilha sonora extremamente evocativa, que ajuda muito nas emoções também. Bem, se por um acaso você não viu o filme, ele conta a história de uma mulher interpretada pela Amy Adams, ali de meia idade. A mulher é rica, casada com um cara podre de rico, ela é artista e ela recebe um livro do ex-marido dela, dedicado a ela, e ela começa a ler aquela história. E o que é mais interessante nesse filme é que ele tem 3 linhas narrativas. Ele poderia ser um filme contando só uma única linha narrativa, mas é aí que está a genialidade desse filme. A gente tem um momento presente em que a personagem da Amy Adams, ela tá lendo o livro e ela tem que lidar com as questões do casamento dela, que tá indo por água abaixo. A personagem, ela até tá meio depressiva, tem problemas para dormir. A gente vê a história do livro em si, que pra mim é o melhor núcleo que tem. É um núcleo, principalmente no primeiro ato do filme, que ele te deixa ali a flor da pele mesmo. E a gente tem o passado dessa personagem da Amy Adams com o ex-marido dela, que também é um núcleo bem interessante. Pra mim o ritmo do filme também é muito bom, apesar de que no final o ritmo ele é menos impactante, mas eu não acho que isso prejudicou o resultado final. Se você ainda não viu esse filme, assista. E aí, Clube do Filme, beleza? Aqui é o Pedro do Abaixo da Crítica, então vamos aqui a minha opinião sobre Animais Noturnos, de Tom Ford. Esse filme conquistou muito em 2016 por 2 fatores. Primeiramente pela maneira como é que ele constrói a sua narrativa em 3 linhas do tempo distintas que se comunicam. E em segundo lugar, como essa narrativa é utilizada para trazer diversas metáforas e alegorias e analogias que dão um nível de profundidade muito grande à história. Para explicar isso, vou ter que voltar um pouquinho na sinopse, que eu imagino que o Lucas já tenha dado, mas esse filme basicamente acompanha a história da Susan, que é interpretada pela Amy Adams, uma dona de galeria de arte que recebe um manuscrito de um livro aí feito pelo seu ex-marido, o Edward, interpretado pelo Jake Gyllenhaal. E a
partir do momento que ela começa a ler esse livro, ele é também retratado no filme como uma das linhas do tempo que eu citei. A começar pelo trabalho de direção do Tom Ford, que é muito competente, especialmente no aspecto estético. No mundo real, aí na timeline atual da Susan, que tá tendo problemas de matrimônio ali com o Armie Hammer, né, o personagem, o Hutton, imagino que seja o nome dele, um trabalho muito mais meticuloso, um trabalho de câmera parado ali, acho que você consegue acompanhar todos os detalhes, observar as reações da Susan lendo o livro, em planos detalhes interessantes, realmente um trabalho mais melancólico, mais intimista, mas ao mesmo tempo distante. Isso é justaposto a um trabalho extremamente caótico ali, que acontece dentro da narrativa do livro, que também é dramatizado lá na tela, com muito mais movimento de câmera, com muito mais elementos visuais que são mais obscuros, você não consegue muito bem acompanhar. Então você vê ali a diferença entre a mensagem que o livro está tentando trazer para Susan e da vida da Susan em si. Da mesma forma, tem uma pequena diferença de como é que a vida anterior da Susan com o Edward é retratada na outra linha do tempo. E como é que essas três linhas do tempo se comunicam muito bem, realmente. Você vai vendo vários detalhes que estavam no passado da Susan, que são aplicados pelo Edward no livro, para ser uma analogia para a vida deles. Realmente tudo isso vai se encaixando em um lindo quebra-cabeças tem diversas interpretações possíveis. E o capricho aos detalhes desse filme é realmente muito impressionante. Por exemplo, quando a Susan está lendo o livro, ela imagina que a família lá dentro do livro tem alguma coisa a ver com a família que era formada por ela e pelo Edward, mas ali não é exatamente ela naquele cenário. Então ela se enxerga como a Isla Fisher, que é basicamente uma sósia da Amy Adams. Então não é exatamente a Amy Adams. Da mesma forma, a menina que interpreta a filha do casal é um pouquinho diferente da menina que interpreta a filha da Amy Adams com o Hutton. E também, outro ponto interessante é que, na verdade, o marido, o Edward, é o mesmo ator que interpreta o Tony Hastings, que é o personagem dentro do livro. Então, a Amy Adams de fato enxerga o personagem principal do livro como sendo o seu ex-marido. E realmente o impacto emocional que aquele livro vai tendo nela é uma coisa muito interessante, porque você vai vendo diversos elementos do passado sendo utilizados no livro de forma muito proposital, de forma muito deliberada. E realmente isso vai te puxando pra dentro do filme de maneira que você fica super empolgado pra tentar entender tudo o que tá acontecendo e ao mesmo tempo você fica muito confuso e perdido. É o tipo de filme que merece ser assistido muito mais de uma vez, possivelmente 2, 3 ou 4, para que você consiga realmente captar todos os detalhes que o Tom Ford está trazendo na sua narrativa. It's a question of how serious you are about seeing justice done. Só pra começar, eu vou falar algo de Animais Noturnos aí pra vocês, só que vocês não contam pra ninguém, viu? Esse filme é tão foda que ele conseguiu fazer o Aaron Taylor Johnson atuar bem. Tom Ford, mito. Agora falando do filme em si, que verdadeiro soco no estômago, meus amigos. Animais Noturnos entra para aquela seleta lista de filmes que não se utilizam da violência visual para incomodar o espectador. Não de forma exagerada, claro. Tudo está nas palavras, nas feições dos personagens, tudo vai sendo jogado de uma maneira tão intensa que em determinados momentos eu me pegava dando aquela parada, aquela suspirada pra conseguir seguir em frente. E não era aquele suspiro porque o filme tava cansativo ou chato demais, é aquele suspiro por causa da intensidade das coisas que estão acontecendo ali, ó, naquela sua frente ali, você não pode fazer nada. O elenco desse filme, cara, tá mandando bem demais, viu? O Jake Gyllenhaal e a Amy Adams estão excelentes nos seus personagens. O próprio Aaron Taylor Johnson, como eu já falei, aí tá bem. Mas o Michael Shannon, puta que pariu, que atuação, meus amigos. Que cara foda. Quando o cara tá em cena, parece que o ar fica até mais pesado, saca? Ele enche a tela. Dá gosto de ver alguém atuando assim tão bem, tão intensamente. Agora a história do filme, ela tem 3 linhas do tempo diferentes, né? Algo que poderia ser confuso ali pra qualquer um se não tivesse uma montagem tão eficiente e imersiva como foi feita. Uma das coisas mais legais que essa montagem nos traz é o fato de que a gente não fica sabendo mais coisa do que deveria antes da hora, sabe? A gente descobre meio que tudo junto ali com a personagem da Amy Adams enquanto ela tá lendo a história lá, o manuscrito do cara. A história não se atropela em nenhum momento, sabe? O único pesar mesmo é que o filme, eu senti que ele foi perdendo um pouco ali da força dele ao longo ali dos seus 115 minutos, né? A história, ela começa bem pesadona, chegando, chocando mesmo, e os acontecimentos parecem que vão perdendo a força. Não que seja ruim, mas só que o final não é tão impactante como eu acho que ele poderia ser, né? Como a gente espera que seja devido ao início que ele teve, né? Talvez seja algo mais meu mesmo, talvez vocês discordem, vocês companheiros do Clube do Filme, vocês que estão assistindo esse vídeo, mas é a minha opinião, né? Logicamente. E eu fico por aqui, galera. Essas foram as minhas considerações sobre Animais Noturnos. E até o próximo episódio de Clube do Filme. Falou! You might never get it again. Fala galera do Clube do Filme, hoje a gente tá falando de Animais Noturnos, inclusive eu tenho que agradecer ao Lucas do Refúgio Cult, foi o responsável por escolher o filme da rodada. Eu não tinha visto esse filme, eu separei lá na minha listinha, todo mundo tem uma listinha de filmes? Eu não sei, eu tenho. Separei na minha listinha, botei lá, acabou passando o tempo e eu esqueci do filme. E que presentão que foi assistir ele, eu gostei bastante. Então vamos finalmente ao filme, que eu não falei do filme até agora, né? Imagino que alguém aqui do clube já tenha feito a sinopse, então vou pular essa parte. Esse filme ele ganhou um prêmio que é o Globo de Ouro de melhor roteiro original. Faz sentido ganhar esse
prêmio. É um roteiro muito bacana, é um roteiro muito bem construído. Vai lá, a história não é exatamente original, mas hoje em dia é difícil a gente ter uma história com um roteiro completamente original. Quando eu vi o filme, eu lembrei automaticamente de uma peça que eu tinha lido já há bastante tempo atrás, que é A Morte do Caixeiro Viajante. E a estrutura é bem parecida. Ou seja, temos uma história principal, que é a história real, e aí temos uma alegoria que faz várias metáforas a essa história. Ao mesmo tempo que esse tipo de artifício, ele já foi bem utilizado em milhares de filmes. Lembrando aqui de cabeça, temos Mais Estranho que a Ficção, onde a gente tem exatamente esse formato destrinchado, né? Porque aqui no filme esse formato ele é usado como ferramenta. Em Mais Estranho que a Ficção, a diferença é que a ferramenta não é utilizada para contar uma história. A ferramenta é a própria história. E a gente pode pensar em vários outros filmes que a gente tem esse mesmo tipo de artifício, que é uma história real que anda de lado com uma alegoria, e essas duas histórias vão se convergir em algum momento. Um filme bem recente que tem exatamente esse formato é Mother. Aliás, é Mother, porque tem um ponto de exclamação no final. É assim que se fala o filme, não é Mother, é Mother, ou então Mãe, né? Ele faz exatamente isso, né? São duas histórias ali, que uma história tá dentro da outra história, e aí elas se convergem, e aí você entende que uma coisa é alegoria, outra coisa é história, e tudo tá ligado. Bem, voltando a Animais Noturnos, é um filme muito bom, porque na realidade são 3 histórias, uma dentro da outra, e elas todas se completam, e nenhuma dessas histórias tem nenhum furo. É tudo muito bem casado, tudo muito bem feito. É um filme que vale bastante a pena. Falando rapidamente das atuações, onde temos atores muito bons, que nenhum tá mal, tá todo mundo muito bem, na minha opinião, eu vou exaltar aqui o Aaron Taylor Johnson. Esse moço, meu Deus do céu. Primeiro de tudo, ele é o Kick-Ass. Então pega o Kick-Ass, que era uma criança, pelo menos na minha lembrança, e aí vamos comparar com esse personagem que ele fez em Animais Noturnos. Pra mim é outra pessoa. Já tem um ponto positivo aí. E, de fato, eu acho que é o melhor papel da carreira dele. Não sei se tá faltando algum filme recente que ele tenha feito que eu não tenha assistido, mas, pra mim, é o melhor papel que ele já fez, porque ele tá excepcional, ele tá excelente. Esse tipo de papel é um papel difícil, porque é muito fácil cair no estereótipo. Às vezes fica uma coisa super caricata, fica uma coisa tipo, sabe, uma galhofa. É difícil fazer um papel que é de uma pessoa que é meio, tipo, pancada, meio, sabe, papel de louco, não sei o que, muita gente acha que é uma coisa fácil, sabe? Mas não é. Porque é fácil você cair num clichê. E ele tá excepcional, ele tá excelente. E eu acho que é isso. Até o próximo Clube do Filme e um beijo pra vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa segunda edição do Clube do Filme. Não se esqueça de se inscrever nos canais do Pedro, do Marcos, do Léo, que são ótimos canais. Estão aqui nos cards e na descrição desse vídeo também, e até para acompanhar as próximas edições do Clube do Filme. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.